Nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de viajar por várias regiões do país, falar em várias cidades através das conferências regionais da Ressurgência. E fazendo um balanço desses 2 anos, eu fiquei muito preocupado por perceber alguma coisa silenciosa, não verbalizada, mas que parece estar acontecendo entre os nossos pastores e líderes. Eu os senti cansados, apáticos, depressivos ministerialmente falando, sem sonhos, sem engajamento na vida da comunidade, sem pensar na expansão do próprio reino através da comunidade local. Isso me fez lembrar uma pesquisa que foi publicada pelo Instituto Barna nos Estados Unidos, apontando que em março de 2022, mais de um ano atrás, cerca de 54% dos pastores pensavam seriamente em abandonar o ministério. E quando eles procuram entender quais eram as razões que levavam a esse sentimento, a principal razão, mais de 70%, era o estresse e o cansaço. E mais da metade, mais de 50%, se sentiam sozinhos, sem amigos. Interessante, eu acho que o que está acontecendo no nosso contexto brasileiro, apesar de não ser alvo dessa pesquisa do Instituto Barna, é muito parecido e talvez seja decorrente do período de pandemia que nós passamos. Eu percebo que muitos pastores durante a pandemia se desgastaram demais porque eles tiveram que fazer coisas que eles não estavam habituados a fazer. Alguns pastores passaram 1 ano e meio pregando para celulares, sem ver a face das pessoas. Tudo isso foi desgastante, tudo isso tensionou o coração e a mente dos nossos pastores. Mas também durante a pandemia, muitos pastores viveram decepções. Pessoas que deixaram suas comunidades locais, principalmente pastores de igrejas menores, sem grande estrutura, viram pessoas que eles se dedicaram durante muitos anos, simplesmente se desconectando e indo para igrejas maiores, que tinham uma estrutura melhor, e esses pastores passaram a se questionar: será que de fato vale a pena investir em pessoas? Vale a pena investir no ministério? E a minha sensação até é que alguns desses pastores, eles continuaram no ministério, eles continuaram pregando, eles continuaram liderando, mas eles decidiram tirar o coração para não se ferirem mais, para não se decepcionarem mais. E uma outra razão para esse cansaço, para essa depressão ministerial, talvez seja o fato de que a pandemia nos trouxe uma realidade. Igrejas grandes, com bons pregadores e recursos financeiros para terem boas estruturas, parecem que sempre levam vantagem sobre igrejas menores. Porque ao longo da pandemia eu vi muitos pastores dizendo: não, a minha igreja cresceu, não, a arrecadação da minha igreja aumentou. Mas essa não é a realidade de muitas igrejas menores. A maioria das igrejas no Brasil possuem menos de 100 membros. E são esses pastores que estão cansados, desanimados, depressivos ministerialmente e talvez pensando seriamente em abandonar o ministério. Mas eles não verbalizam isso. E aí entra a importância de nós pensarmos num encontro como a Ressurgência, que acontece na última semana de setembro aqui em Campinas, um encontro que se propõe, primeiro, resgatar a dimensão relacional do ministério. Nós precisamos nos reencontrar, nós precisamos fazer amigos,
Nós precisamos resgatar o bate-papo, o cafezinho, a amizade, o companheirismo. Pastores estão precisando disso, líderes estão precisando disso, mas também nós estamos precisando resgatar a dimensão orgânica da missão. Eu sei, muitas igrejas crescem a partir da tecnologia, a partir dos recursos financeiros. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresce quando Filipe entra na carruagem com o etíope e dialoga com ele sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo passa em cidades e encontra um jovem chamado Timóteo e convida Timóteo a andar lado a lado com ele, e Timóteo se tornará um dos pastores de igrejas do primeiro século. Por isso, eu queria desafiar você, que é pastor, a estar conosco na Conferência Ressurgência desse ano, 2023, porque você precisa de um tempo para parar, para se renovar, para pensar em novas estratégias, mas principalmente para reencontrar amigos e fazer novos amigos. Mas eu queria desafiar você que não é pastor, mas é membro de uma igreja ou líder de uma comunidade cristã, a pensar com carinho no seu pastor e pensar na possibilidade de enviá-lo para essa conferência, bancá-lo financeiramente para ele estar aqui conosco. Ele vai ser abençoado. E quando pastores e líderes se tornam melhores, toda a igreja ganha com isso. Por isso eu desafio você, que é líder ou membro de uma igreja, a encorajar o seu pastor e apoiá-lo para estar conosco na última semana de setembro, na Ressurgência, onde nós vamos estar conversando sobre lado a lado, resgatando a dimensão relacional e orgânica da missão. Até lá.